Amém? Amém. Tem jovem na casa? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 1. A partir do versículo 18. Mateus capítulo 1. A partir do versículo 18. Glória a Deus, aleluia. Quem encontrou? Amém. Glória a Deus. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se reunirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso, em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Fala assim: porque, mais forte, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Eu sei que já foi orado por mim, mas eu queria estar orando junto com você agora. Abaixe a sua cabeça, curva a sua cabeça e faça essa oração juntamente comigo. Senhor Jesus, assim como foi dito, esta palavra não é minha, mas é tua. E esta palavra tem poder para transformar vidas, tem poder para libertar, para curar, para salvar. Esta palavra, Pai querido, eu tenho poder de ressuscitar o morto, da vida, Pai querido, aquele que já não tem vida. Pai querido, a tua palavra é poderosa para transformar situações, transformar vidas, transformar a mente, transforma a alma, transforma o espírito, transforma o corpo. A tua palavra é poderosa, Pai querido, e nós pedimos agora que mais uma porção da tua palavra nós possamos receber nesta noite. Pai querido, que a tua palavra venha no nosso coração e gere vida em nosso coração, em nome de Jesus. Que hoje Jesus seja gerado dentro de nós, dentro de você. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Eu fiquei sabendo que os jovens estão numa campanha, assim não é? Qual é o nome da campanha? Como é que é? Aviva Jovens. Glória a Deus. Aviva Jovens. Esta palavra aviva vem com o significado de vivificar algo, de dar vida a algo. Se você pesquisar no dicionário, a palavra avivamento vem de avivar. E avivar é algo que dá vida. Fala assim, o avivamento dá vida. Como eu reconheço alguém que está avivado pelo Senhor, alguém que carrega o avivamento dentro de si? Aquela pessoa tem vida. Aquilo que foi dito aqui: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Alguém que tem vida está levantado, alguém que está morto está caído. Levanta-te, fala assim: levanta-te. Levanta-te Dentre os mortos. mortos. Ou seja, todo aquele que está morto está caído, mas aquele que está avivado se põe de pé. Quem lembra que Ezequiel recebeu a palavra levanta-te, Ezequiel? Que ele tinha uma profecia para entregar ao povo. Talvez você está morto e está caído, mas a palavra que eu vim pregar aqui não é minha, mas é de Jesus Cristo. E a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia, mas antes faz o que lhe apraz. O que lhe apraz? Você vai sair daqui de pé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvindo um avivamento, teve vários avivamentos na Bíblia. Um deles é a história de Jonas. Jonas pregou para 120.000 pessoas e houve arrependimento naquela cidade. Você sabe qual era o pecado daquela cidade? Fala assim: qual era o pecado? Qual era o pecado? Era a malícia. A malícia daquela cidade subiu até as narinas de Deus. Então Deus enviou Jonas para pregar. Então ele foi, teve todo aquele rolê que ele não quis ir, mas aí depois ele vem, forçado pelo Senhor. O Senhor coloca ele dentro da barriga do peixe, é cuspido na praia e ele tem que pregar. E ali acontece um avivamento de 120.000 pessoas em Nínive, se arrependendo ao Senhor da sua malícia. Outro avivamento acontece com um jovem gadareno. Ele foi liberto de uma caça de demônios tão terrível que ele andava dentro dos sepulcros. Imagina comigo alguém que andava de cemitério, não havia corrente que podia prendê-lo. E agora, quando Jesus vai de encontro com ele, ele é liberto. Fala assim: Jesus, me liberta. Fala assim: Jesus, me liberta.
E agora, com um testemunho tão forte daquele, ele vai anunciar o que Jesus fez com ele. Ele estava dentro do cemitério, estava morto dentro de si, mas Jesus vem com avivamento e traz vida a ele. E agora aquele homem se coloca de pé, prega para 10 cidades, e 10 cidades são ganhas. Avivamento. Mas eu não quero falar sobre pessoas que carregaram avivamento apenas, mas eu quero falar sobre aquele que veio e nos deu vida a todos, o maior avivalista de todas as épocas, Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus Cristo, o Nazareno. Este é o maior avivalista de todos os tempos. Jesus, contando a história de Jesus, ele nasceu, ele foi gerado dentro de uma virgem. Glória a Deus, ele foi gerado dentro de uma virgem. Agora, ele é gerado, ele nasce, e esta mesma coisa que aconteceu com ele, isso que foi declarado na Escritura, a mesma coisa vai nascer com você. Eu quero trazer um entendimento para você, que Jesus ele não começa a existir quando ele nasce na terra, mas ele era o verbo desde o princípio. Quem lembra? João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No versículo 13 vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Eu ia falar habitou dentro de nós, habitar dentro de você e dentro de mim também. Glória a Deus. Mais um versículo, ele veio até nós, o verbo. Só que o verbo, ele estava desde o princípio. Jesus estava desde o princípio. Só que era preciso cumprir a lei, era preciso que ele viesse em carne. Mas Jesus, ele era desde o princípio, e agora ele se faz como um menino. Aquele que era o Todo-Poderoso, ele vem habitar em carne. Fala assim, aquele que é Todo-Poderoso, ele vem habitar em carne. Fala assim, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Glória. Aleluia. Este verbo, no princípio era o verbo, ele estava com Deus, ele era o próprio Deus. Só que algo que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele começa a dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Ele não olhou para aquilo como algo que ele deveria se apegar e se engrandecer. Mas sabe o que ele fez? Antes ele se tornou servo um dos outros, humilhou-se a si mesmo, encontrado na forma humana, na forma assim como eu e você. Ele aprendeu a ser obediente e obediente até a morte de cruz. Eu quero trazer a história do maior avivalista aqui, porque este maior avivalista, ele não está morto, mas ele ressuscitou, e ele quer trazer vida para dentro de você. Avivamento é vida, e o verbo da vida está aqui. Quando você receber ele em seu coração, você vai se colocar de pé, e algo tremendo, extraordinário vai acontecer. Vamos lá. No princípio era o verbo era Deus, ele era o próprio Deus. Agora ele diz que ele se esvaziou de si mesmo. O que significa se esvaziar de si mesmo? Ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou da sua sabedoria, ele se esvaziou de tudo que ele era. Ele era grande, ele era o supremo, todo poderoso, todo o poder estava com ele, a autoridade era dele. E agora ele se esvaziou. Imagina um Deus se esvaziando e se tornando semelhante a mim e a você. Exatamente foi o que ele fez. Ele se esvaziou da sua sabedoria de tal forma que a Bíblia vem dizer que depois ele teve que crescer novamente na sabedoria. Ele se esvaziou daquilo que ele era. E agora, da mesma forma, eu e você devemos nos esvaziar do que nós somos. Ele se esvaziou nos céus de todo o poder. Nós devemos se esvaziar de toda a sujeira. Assim a história do verdadeiro e grande avivalista. Se você copiar os passos dele, se você começar a seguir os passos dele, então você se tornará semelhante a ele. Glória a Deus. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Fala assim, para eu ser avivalista, eu devo copiar, eu devo imitar os passos do maior avivalista. Agora ele se esvazia de si mesmo, esvazia de toda a sua sabedoria, de toda a sua graça, vem como um menino, uma criança, e agora ele começa a crescer. Fala assim, Jesus,
cresceu na graça, no conhecimento. Glória a Deus. Só que quando Jesus começa a crescer, e assim será com você, quando o avivamento começar a crescer dentro de você, então o diabo se levanta contra você. Talvez você ainda diz assim: poxa, mas o avivamento ainda não está em mim. Você não está vendo, mas ele já está. Jesus era pequeno. Fala assim: Jesus era pequeno, bebê de colo. Só que a Bíblia vem dizer que um bebê de colo é perseguido por Herodes, que era um grande rei. Imagina, o Satanás luta contra a minha família, contra o meu ministério, eu não consigo prosperar, mas ainda é pequeno. Mas o diabo, ele consegue ver além de você. Ele sabe que quando o que está dentro de você crescer, ele não pode parar. Só que o grande segredo de Jesus, e o segredo dos todos avivalistas, é que todos eles eram guardados por Deus. Vamos ver que o grande rei perseguia Jesus, mas o grande Deus sempre livrava Jesus. Sempre aparecia em sonho, quando ele queria matar ele, quando queria perseguir ele, aparecia no sonho de José. Aí aparecia no sonho de José de novo, ele ia para uma cidade, ia para outra. Aí talvez você na sua própria vida está perguntando: por que há tanta mudança assim? Porque tem vezes que eu estou nesse posicionamento, estou orando aqui, mas parece que Deus me impulsiona: agora eu vou para o culto, agora eu vou para o jejum, e sempre está em mudança. Este é Deus te protegendo, Ele está te fazendo mover. Fala assim: todo avivalista, o seu processo de crescimento se move, e em cada lugar que ele se move, ele aprende algo. Jesus, em todos os lugares que ele se moveu, tinha propósito. Será que você, aonde você está, a posição que você está, tem propósito? Porque nós queremos alcançar um avivamento dentro de você. Fala assim: o avivamento é bom para mim e para outros. Fala assim: o avivamento, mais forte, avivamento é poderoso para me levantar e para levantar a outros. O gadareno foi liberto e agora ele começa a anunciar naquelas cidades. E tenho certeza, enquanto outras pessoas ouviam a palavra que ele pregava, a testemunha que ele dava sobre Jesus, o testemunho que ele dava sobre a sua própria vida, o seu crescimento, aquilo que Jesus fez por ele, outras pessoas eram libertas de cadeias também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer um entendimento para você. E eu preciso que você venha junto comigo. Porque não adianta nada eu começar a pregar, e se você não conseguir entender e não receber a palavra, então a palavra não vai entrar em seu coração. Mas eu quero que você venha junto comigo para que você possa entender e ela possa vir em seu coração e te avivar verdadeiramente. Fala assim: Jesus. Mais forte: Jesus. Aviva o meu coração. Todo avivamento é feito pelo Espírito de Deus. Você está começando agora a nascer no Espírito. Jesus, ele nasce dentro de Maria através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo que opera no nosso meio, Jesus vai começar a nascer dentro de você. Pode ser pequeno, está dentro da sua barriga, ainda ninguém está vendo, está dentro de você. Enquanto estava dentro da barriga de Maria, o rei não conseguia ver, outras pessoas não conseguiam ver a grandeza que estava dentro dele. Essa grandeza está dentro de você, está crescendo em você. Enquanto você vai cuidando, vai alimentando dele, Jesus continua crescendo dentro de você. E vai ter uma hora que este menino vai nascer. A palavra que está dentro de você vai se manifestar. Algo extraordinário vai acontecer. Glória a Deus. Aquilo que está escondido dentro de você, fala assim, vamos profetizar junto, fala assim: meus inimigos, aquilo que está dentro de mim, parece pequeno, hoje, mas amanhã, nem o rei, nem cidades, nem o diabo, ninguém poderá parar. Aquilo que está dentro de você é grande. Não pense que aquilo que está dentro de você é pequeno. Não pense que aquilo que está sendo gerado dentro de você é pequeno. Para muitos, até para a própria Maria, ela não conseguia entender que aquilo que estava dentro dela
recebendo, está sendo gerado dentro de você é grande e tem poder para fazer grandes coisas. Glória a Deus. O maior avivalista é gerado pelo Espírito de Deus. O maior avivamento é gerado pelo Espírito de Deus, tanto em Jonas, tanto em Atos capítulo 2, tanto em Ezequiel capítulo 37, no meio dos ossos sequíssimos. O Espírito vem dos quatro cantos, ele sopra dos quatro ventos, e quando ele chega, aquilo que estava sem vida começa a ter vida. Aquilo que estava sem vida começa a ter vida. Aleluia. Aquilo que estava sem vida começa a ter vida. Há coisas dentro de nós e há coisas dentro de vocês que estão ouvindo, que estão parados, estão sem vida, mas Jesus ele vem para dar vida e vida com abundância. Jesus ele vem para dar vida e vida com abundância. A tristeza vai começar a sair da sua casa agora. Enquanto você está ouvindo esta palavra, a tristeza, a angústia, tudo aquilo que está parado, está morto dentro de você. Projetos que um dia Deus te deu para orar nas madrugadas e você não está tendo força. O Espírito de Deus começa a soprar neste lugar e começa a dar vida a você. Ele vem dos quatro cantos. Comece a ouvir o som. Comece agora a ouvir o som do Espírito. Ele sopra sobre esse projeto parado. Ele sopra sobre a tua vida que está parada. Talvez você está caído, mas Ezequiel, é momento de se levantar. Coloca-te de pé. Quem está caído é morto. E Jesus ele veio para dar vida para você e para mim. Coloque-se de pé, Ezequiel. Profetiza no meio do vale. Deus já tem falado isso contigo durante esses dias. Só que está parado, está caído. Mas agora é tempo de colocar de pé tudo aquilo que estava caído. Deus manda Ezequiel levantar. Não é Deus que levanta. Deus dá força ao homem e ele tem que se colocar no posicionamento. Deus dá força a você para fazer grandes coisas. Ele dá a força, mas ele não vai fazer por você. Não pense que ele vai orar por você e jejuar por você. Não pense que ele vai aparecer na madrugada e vai te colocar de pé a força. Não espere isso. Jesus ele vem, o sopro vem, o poder vem, mas a decisão de colocar de pé é de Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Algo interessante sobre o avivamento é que toda vez que começa a haver um avivamento, começa a ter vida onde não havia vida, coisas começam a se juntar. A gente vê que quando acontece o avivamento em Atos capítulo 2, havia pessoas que falavam uma língua, havia pessoas que falavam outra língua, e havia pessoas de várias línguas naquela região. Só que quando o avivamento começa pelo Espírito de Deus, eles começam a entender uns aos outros. Fala assim: eu preciso pelo Espírito entender, compreender. Meu irmão, vai começar a haver juntamento. Por mais que haja coisas que você não gosta dele, você precisa entender. Abrace ele. Você é uma tocha viva na mão de Deus. Só que uma tocha sozinha no meio do mundo obscuro, ele tem dificuldade de se manter acesa. Mas quando uma brasa está junto com outra brasa, então o fogo arde mais facilmente. A chama não se apaga, assim como foi dito neste propósito. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Você precisa estar junto. Quando chamarem você para orar, esteja junto. Quando chamar para jejuar, esteja junto. Por mais que você não goste do irmão de outro, é preciso um ajuntamento. Não foi diferente em Ezequiel capítulo 37. Os ossos estavam caídos, um osso sequíssimo, ele não está ligado um com o outro. Mas quando o Espírito vem, então o que começa a acontecer? Há um grande som. Lembra de Atos capítulo 2? Vem um som de como um vento impetuoso e começa a se juntar. Eles começam a ouvir barulho de ossos, um osso se ajudando com o outro, e agora começa a haver tendões, há uma ligação. Qual a ligação? A ligação que você deve ter com o seu irmão é amizade? Não. A ligação que você deve ter com o seu irmão é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai trazer comunhão entre você e o seu irmão. Não tem como ter avivamento sem comunhão, sem união. Todas as vezes que vemos o avivamento, pessoas começam a se reunir no mesmo propósito, os ossos se juntam, existe uma ligação entre um e outro. Fala assim, toca o seu irmão e fala assim: irmão,
Irmão, devemos estar juntos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, quando eles estão juntos, tudo aquilo que você está fazendo neste culto não é em vão. Este ato que você acabou de fazer é profético. Quando o avivamento começar, quem vai estar do seu lado? Quem está do seu lado aí agora? O avivamento começa pequeno, dentro da barriga de Maria. Jesus nascendo pequeno. Talvez você olhe e pense: poxa, teu culto não tem tantas pessoas assim. Talvez o pregador não é aquele que você pensava, e as pessoas olham assim: é muito pequeno, ele não tem nada, é pequeno. Mas Jesus escolhe aquele que é pequeno. Gideão, no meio da família que era pequena, escolheu o menor de sua família. Deus o escolheu. É pequeno hoje, mas espera crescer para ver. Quando se manifestar, não tem heróis que podem parar, não tem inferno que pode se levantar. Antes, as portas do inferno não prevalecerão com aqueles que carregam a tocha viva que é Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Agora, quando há aquele ajuntamento, vem ali um osso, bate com outro osso. Aí eu falei para tu cutucar teu irmão, tu deu uma batidinha nele. Vai começar a haver ligação entre vocês. Porque o diabo, uma das maiores guerras que ele traz e que impede o avivamento, Diácono Alisson, é que ele traz divisão. Quem lembra da Torre de Babel? Estava construindo algo grande. Só que Deus vem e desfaz. Mas depois vem Atos capítulo 2. Estava todo mundo separado, não entendiam as línguas. Deus vem ajuntando novamente. Fala assim: Jesus, eu estou junto num corpo. Glória a Deus. Todos somos membros de um corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O avivamento coloca dentro do corpo. Hoje eu estava lá junto do cabelo gareta, estava cortando o cabelo. Meu irmão, cortador de cabelo, estava cortando o cabelo. E ele falou que não precisa ir para a igreja, não precisa estar junto com os irmãos, não precisa ter comunhão, mas está lá morto, está caído. Não tem avivamento dentro dele, mas o avivamento está no corpo. Por quê? Ezequiel, como é que vem o vento, eles se ajuntam com o outro, há ligação, e depois que há ligação do corpo, sabe o que começa a ver? Começa a crescer a carne. Para ver crescimento, precisa estar unido. Antes de Deus dar o crescimento do grande avivamento, eles estavam reunidos em Jerusalém. Todo avivamento começa numa união. Comunhão, fala assim: comunhão. É algo em comum que me une. Fala assim: comunhão. Algo em comum que me une. Não será a amizade, a emoção que vai te unir com o teu irmão. Mas antes, a palavra de Deus que está dentro de você e a palavra de Deus que está dentro dele vai ter algo em comum, que está dentro de você, que está dentro dele, vai te unir juntamente com ele. Não precisa unir no mesmo sentimento, não precisa unir na mesma emoção, você precisa unir na palavra juntamente com ele, porque a emoção passa, a amizade é quebrada, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Passa céu, passa terra, mas ela não passará. Muitas pessoas, por não entenderem isso e não valorizarem a palavra de Deus, não conseguem ter vida dentro de si mesmo. Não há avivamento de Deus. Por quê? Não conseguem entender que a palavra de Deus é que tem o poder para sustentar o homem. A palavra de Deus tem o poder para sustentar esta terra até os dias de hoje. Quem criou este mundo foi a palavra de Deus. Que haja luz, haja. A palavra de Deus criou todas as coisas e por ela é sustentado. A sua vida tem que ser sustentada pela palavra de Deus. O avivamento é sustentado pela palavra de Deus. Eis que eles estavam nas orações, eles partiam o pão, não tinham comunhão uns com os outros, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Palavra de Deus é que vai sustentar o avivamento. A realidade é que muitas vezes, como vínhamos a um culto como este, Jesus avivou o nosso coração, mas não conseguimos manter o avivamento em chamas dentro de nós. Por quê? Porque a palavra não estava mantendo nessa posição. Porque sem palavra o avivamento vem, aí depois a emoção toma conta, passa. Mas quando a palavra de Deus rege a sua mente, rege a sua vida, vem o vento, vem a chuva. Quem lembra que Jesus falou, Mateus capítulo 7, versículo 26?
eis que todo aquele que ouvir essas minhas palavras, a palavra e a prática, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio os rios, subiram, houve alagamento, mas aquele que estava sobre a rocha não caiu, permaneceu. Assim será o avivamento. O avivamento, você está construindo uma casa em Jesus, você está construindo a sua casa sobre a rocha, mas se você não guardar a palavra e praticar ela, então chegará um dia com o avivamento que está dentro de você, o diabo vem com o vento, vem com o problema, vem com a tristeza e destrói. Fala assim: Jesus, me dá graça para manter o avivamento dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para ver avivamento, manter o avivamento, assim como foi o versículo dado na campanha, é preciso colocar lenha no fogo todos os dias, para que o fogo arda continuamente no altar. Se nós acendermos o fogo hoje, e hoje mesmo o Espírito Santo bradasse neste lugar e avivasse o seu coração, seria uma chama acesa. Mas você deve ter o compromisso de todos os dias colocar lenha, como oração, jejum, disciplina espiritual. Aonde você está é um lugar santo. Você não vai andar na mesa, sentar na mesa dos escarnecedores, ouvir as conversas dele, partilhar dos mesmos sentimentos. Você não vai se unir com aquele que não tem palavra, mas você vai procurar onde estão os irmãos que carregam a palavra de Deus. Tem algo comum nele. Eu tenho a palavra, ele tem a palavra, vem a união, a comunhão, algo comum que nos une. Você vai procurar este irmão e você vai ver, quando o osso começa a se juntar com o osso, começa a haver ligação um com o outro, começa a haver crescimento. Assim foi em Atos capítulo 2. Eles se uniram, na onde? Na oração, compartilham o pão, nas orações, permaneceram em Jerusalém todos os dias. Não é apenas um dia, eles não acenderam a chama um dia e não permaneceram lá, mas a promessa era para aqueles que permanecessem, como? Colocando lenha todos os dias no fogo, para que ele arda continuamente. Jesus, ele não quer deixar a chama que está dentro de você se apagar. Fala assim: Jesus, acende a chama hoje dentro de mim, e eu me comprometo a colocar lenha todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero contar algo que aconteceu comigo. Para quem não sabe a minha história, eu sou lá de Odivelas. Para quem não me conhece, eu tenho que a grande maioria das pessoas que estão aqui me conhecem. Mas um dia, o Espírito Santo bradou em meu coração. O Alisson, o diácono Alisson, na época era apenas um jovem, era líder de jovens, naquela época ele pregava a palavra. E quando ele pregava a palavra, o meu coração ardia. Aí eu comecei a ver, poxa, aquilo que está dentro dele, eu preciso dentro de mim. Aí o que eu fiz? Foi correr atrás dele. Aonde ele estava, eu estava atrás. Porque a comunhão, eu preciso estar unido com aquele que tem palavra. Eu não vou me unir com alguém que não vai me levar para longe de Deus, mas antes eu tinha que me unir com alguém que vai me levar para perto. Então, estava na comunhão. Às vezes tem aquela discussão, tem briga, é o barulho do osso batendo com o osso, tá? Mas tem que ir atrás daquele que tem palavra. Fala assim: Jesus, hoje eu vou atrás de um irmão que tem palavra. Eu preciso da palavra em meu coração para que a chama não se apague. Ele pregava a palavra para mim, eu não era liberto, ele vinha me dar aula de bateria, só que ele passava um exercício de bateria, pregava 1 hora. Era sempre assim, ele falava assim: eu vou te ensinar a bateria, tá bom, eu estava indo, ia para a bateria, aí ele começava a pregar. Mas a palavra que ele pregava eu guardei por muito tempo, e tem mensagens que estão dentro de mim até hoje, porque eu guardei. Todos aqueles que ouvirem estas minhas palavras e praticar, para praticar você não pode esquecer. Como você vai praticar algo que você esqueceu? Então tem que estar todo dia vivo dentro de você a palavra de Deus. Então eu ia atrás dele, ele pregava a palavra para mim, eu não era crente, endemoniado até o tutano. Rapaz, eu era endemoniado, mano, até o tutano. Pensa alguém que todo culto de libertação está endemoniado, era eu. Vivia nas drogas, tristeza, angústia, caminho de perversidade. Mas aí, mesmo assim, mesmo estando preso no pecado, eu ia atrás de alguém que tinha palavra. Eu ficava junto com aqueles meninos que falavam bobeira, eu falava: oi, esses aí, tá caído,
está prostrado, não tem vida neles. Por que eu vou atrás dele? Está tudo triste. Eles brincam assim na sua frente, mas quando chega em casa está triste, está angustiado. Mas sabe o que eu fui procurar? Fui procurar alguém que tem vida. Eu fui procurar alguém que tinha a palavra da vida. Eu via a diferença naquele que serve, aquele que tem a palavra, daqueles que estavam falando coisas erradas. Eu percebi algo diferente neste jovem. Então eu comecei a ouvir e comecei a guardar em meu coração. E guardando em meu coração, eu tentava praticar a palavra, só que eu não tinha força. Eu não tinha força de mim mesmo. Eu ia para o culto, manifestava demônio, mas aquela palavra eu guardava sempre em meu coração. Eu fui guardando e começou a haver mudança dentro de mim. Agora eu já tinha vontade de orar, mesmo errando e falhando. Muitas vezes eu ouvia a palavra e chorava dentro do meu próprio quarto. Colocava live de pregação, estava vendo pregação, aí eu chorava, pedia perdão para Deus, levantava meu pecado, de novo assistia outra live, chorava novamente. A palavra de Deus todos os dias, por mais sendo errado, por mais que estava pecando, por mais que estava preso ainda, eu colocava a lenha todos os dias para aquilo que eu recebi, aquele impacto de poder que eu recebi não se apagasse, aquele arrepio que eu recebi não se apagasse. Eu ouvia a palavra de novo, independente se havia problemas em mim, o meu coração ardia. Eu falava, eu tenho que ouvir novamente. Aí eu me ensinou a ouvir pastor Leonardo Salles. Toda hora eu colocava pastor Leonardo Salles, ele pregava, eu chorava, me arrependia no quarto. E durante essa guerra de tentando colocar o fogo aceso, colocava lenha, aí queria apagar, colocava lenha de novo, chorava de novo. Jesus vinha, por misericórdia, acendia novamente a vontade de estar na presença, a vontade de queimar por Jesus, a vontade de ter um ministério, a vontade de ser diferente, de ser liberto. Então, ouvindo esta palavra, eu comecei a estar junto com ele. E aonde ele estava na casa do pastor, dormia na casa do pastor uma semana, ficava junto com ele todo lado, colocava lá e o pastor Leonardo Salles estava lá, o Alisson estava aqui, eu estava junto. União, se una com alguém que é maior que você espiritualmente, se una com alguém que tem mais palavra que você. Esta pessoa vai te ajudar. É alguém que carrega a palavra de Deus, ela quer te ajudar, ela não quer te fazer mal, ela quer te ajudar. Procure pessoas que querem te ajudar, olhe para ela e vê se ela tem vida ou não tem. Se ela tiver vida é porque tem algo dentro dela, que Jesus Cristo está sendo gerado dentro dessa pessoa. Se una com ela, tenha comunhão com ela, e você vai ver, quando o Espírito soprar, a palavra que está dentro de você vai trazer crescimento, porque vem, um osso se ajuda com o osso, há uma ligação entre eles que é a palavra, depois há o crescimento. Mas no começo era apenas o osso batendo com o osso, cheguei mais chateado, e ele chegava para mim e falava assim: você tem que mudar, rapaz, por causa que eu ficava com as namoradinhas, né, na igreja. Aí ele chegou para mim e me confrontou direto. Ele não veio com palavra mansa, não, lá passando a mão na minha cabeça, tá bom. Ele veio e falou direto comigo: você precisa mudar, você precisa ser homem. Ele falava comigo: você precisa ser homem. Era um moço batendo com o outro, né? Tem aquela dureza, sabe, aquela doía, mas aí foi crescendo a união. Então, um dia ele foi na minha casa, num culto no lar, ele começou a pregar. E estava lá pregando, e eu não tinha muito entendimento da palavra de Deus ainda, mas eu gostava, eu queria ouvir. Então, os jovens estavam tudo lá comendo hambúrguer, minha mãe tinha feito, fazia uns hambúrguer top naquela época. Aí, do nada, eu abri a minha Bíblia. Veio o desejo de abrir a Bíblia, eu abri assim. E caiu um versículo, eu não esqueço ele, Eclesiastes capítulo 11. Então, naquele momento, veio um entendimento tão forte dentro de mim. Foi uma sabedoria tão grande que manifestou a cada versículo que eu li. Eu não entendia tudo. Eu falei: não é possível. Eu abri a Bíblia e não entendia nada. E eu comecei a ver um entendimento fora do comum. Então eu comecei a lágrima querer cair. Os jovens todos comendo, sorrindo, brincando. Aí eu fui para a cozinha sozinho, fui parar para pensar. Vi uma sabedoria tão forte dentro de mim que eu contei para minha mãe. Na hora que eu contei para minha mãe cai em lágrimas. Ela começa a chorar desesperadamente. Eu falei: filho, o que é isso? Era o avivamento sendo gerado dentro de mim. Era Jesus nascendo dentro de mim. Só que sabe o que foi engraçado? Quando eu fui passar para os outros jovens na sala, eu não consegui. Por quê? Porque estava sendo gerado dentro de mim. Quem lembra? Foi gerado dentro de Maria. Enquanto estava dentro da barriga dela, as pessoas não podiam ver, estava escondido. Mas aí, enquanto eu ouvia aquela palavra, então o evangelista Jeová me chamava a oração. Toda oração estava crescendo um menino dentro de mim, assim como crescia dentro de Maria. Aí eu tentava pregar, não conseguia, estava dentro de mim. Aí não era o tempo, não era o momento, estava dentro, tinha que crescer mais ainda. E aí eu fui alimentando a chama, e a chama não se apagava. E chegou um dia tão terrível na minha vida,
que eu pensei assim, poxa, já senti arrepio, já senti presença de Deus, mas veio uma angústia tão forte sobre mim naquela época, que eu pensei, não, essa palavra é verdade, o que o Alex falou é verdade, eu vejo diferença na vida dele e dos outros, mas, poxa, parece que eu não mudo, eu não consigo ser livre do pecado, eu não consigo ser livre da tristeza, não consigo ser livre dessa perversidade, angústia no coração, malícia que estava dentro de mim, eu não conseguia ser liberto. Então eu cheguei dentro de um quarto um dia angustiado, eu comecei a falar com Jesus, eu falei, Jesus, a palavra que esse jovem pregou para mim é verdade, eu vejo diferença, eu só saio daqui quando eu for liberto, eu não volto para fora da mesma maneira. Mas sabe o que eu comecei a fazer? Lembrei Mateus capítulo 6, versículo 6, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em segredo, ele te vê em segredo, te recompensará publicamente. Aí a porta estava fechada, aí sabe uma coisa, eu li o versículo de novo, falei, tem que fazer como, igualzinho, né? Eu fui lá, abri a porta de novo, fechei não só para ter certeza que eu estava fazendo tudo certinho como a palavra diz. Então eu ajoelhei e sei, clima fechado, ambiente parecia que só tinha demônio, chovia demônio naquele lugar. E eu ajoelhei sem sentir nada. Às vezes você colocar a lenha no fogo, você não vai sentir nada. A oração, você não vai ter vontade de ir. Tem vezes que o jejum você não vai ter vontade de ir, vai parecer que o céu está fechado, o culto parece que está fechado, está tudo travado, você não consegue ir, não tem força, mas mesmo assim vá na sua pouca força, foste fiel no pouco, certo? Muito bem, agora no muito te colocarei, aquele que é fiel no pouco, na pouca força de ir para o culto, na pouca força de estar orando, na pouca força de atender o telemóvel meia-noite para orar, na pouca força de jejuar no dia que chamarem para jejuar, na pouca força no dia que subirem um monte, vá. É pouco para você, é pouco para muitos, mas Deus observa aquilo que você faz com pouco. O pouco da palavra que eu recebi, eu peguei e fui ajoelhar no quarto, mesmo dando tudo trabalho. Eu lembrei do versículo, é o versículo que eu mais amo hoje em dia, João capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo da verdade, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Então eu falei assim, eu ajoelhei e falei, Senhor, o Senhor vai me ensinar, pois é a promessa na tua palavra, esta palavra é verdadeira, não é possível. Eu vejo outras pessoas sendo mudadas, eu vi a irmã Suzana na época vomitando câncer para fora, eu vi pessoas sendo transformadas, sendo libertas, eu vi pessoas sendo mudadas pela glória de Deus. Eu falei, eu quero isso para mim. Eu ali ajoelhei, fechei a porta, na hora que eu ajoelhei, o céu fechar, e eu comecei a chorar, eu não sentia nada. Eu falei, eu preciso ter um encontro com o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, Ele que vai me ensinar. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida, eu não posso continuar da mesma forma. Eu preciso do Senhor e eu não levanto daqui até que o Senhor desça. Então eu fiquei ali, não sei se foi 1, 2, 3, 6 horas. Eu sei que eu ajoelhei, eu chorava, eu falei, eu não vou sair daqui sem sentir a tua presença, eu não vou sair daqui sem ser avivado pelo Senhor, eu não vou sair deste quarto da mesma forma. E você pode começar a falar dentro do seu coração, eu não vou sair deste culto da mesma forma, eu não quero viver a mesma vida. Eu vejo a palavra de Deus transformando outras pessoas, esta palavra tem poder para transformar também a mim. Eu preciso desta palavra, por mais que no começo da oração você não sinta nada, por mais que você não consiga perceber que Ele está ouvindo você, não esqueça, Ele vê o que você faz com pouco, Ele vê o que você está fazendo agora, Ele vê o que está ardendo no seu coração, Ele está vendo, por mais que você não sinta, Ele não é cego, Ele está te vendo neste momento. Talvez se você começar a clamar dentro do seu coração agora, vai vir um avivamento tão forte que você vai chegar em casa em lágrimas, e a oração que você já não fazia há muito tempo, você vai fazer. E este é o desejo do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele ama você. O Espírito Santo, Ele quer o melhor para você. Ele quer uma transformação na sua vida. Ele não quer te ver preso na angústia, Ele não quer te ver preso nas cadeias que você está preso. Ele não quer olhar para você e te ver com a vida amargurada, triste, essa vida de aparência. Ele não olha apenas a aparência por fora, que você demonstra para outras pessoas, mas Ele está olhando dentro de você. Ele está vendo, você está morto, está caído, mas hoje a palavra que foi liberada neste lugar: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Como eu me levanto? Comece a entregar nas mãos do Senhor, comece a entregar agora a sua vida nas mãos do Senhor. Eu entrei naquele quarto, eu entregava, eu orava, eu chorava, eu não sentia nada, mas eu permaneci, assim como os discípulos permaneceram na oração, eu permaneci. Eu falei, eu só saio daqui quando eu for tocado, esta palavra é verdade. Então eu ajoelhei, até que o momento tudo mudou.
foi de um momento para o outro. Uma pessoa entrou dentro do meu quarto, e essa pessoa era mais real do que eu. Eu tinha tanta certeza que se chegasse qualquer pessoa e falasse naquele momento, eu te mato, porque esse Deus que você está falando, você está vendo, é mentira, não é real, eu morreria, porque eu tenho a certeza que Ele era mais verdadeiro do que eu. Quando aquela pessoa chegou, era a pessoa do Espírito Santo. Então houve um silêncio, e nós entraremos num propósito, vocês verão a glória de Deus se manifestando. Qual o propósito? Salmos 46, 10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quando aquela pessoa chegou, o meu medo acabou, a angústia acabou. Eu apenas me aquietei no silêncio, as lágrimas cessaram. E o clima foi invadido pela presença do Espírito Santo. E naquele momento, eu me calei e apenas senti, eu soube que aquele Deus que eu ouvi falar era verdadeiro. Ele não era apenas agora como Jó, não era apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos ouviam e o meu ouvido ouvia, eu sentia Ele naquele lugar. Você precisa ter uma experiência assim. Mas Jó, para ter uma experiência assim, não foi de um dia para o outro, mas antes ele teve grande tristeza, grande angústia, não, ele teve que perder coisas. Talvez você está perdendo coisas na sua vida e você não sabe por quê. É porque você apenas conhece de ouvir falar, mas Ele quer te revelar algo maior. Ele quer te revelar, os teus olhos vão se abrir para ver Ele quer te levar a uma porção maior. Mas a verdade é para alcançar. Muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu pedi perdão, muitas vezes eu entrava dentro do meu quarto, minhas lágrimas caíam. Eu não quero mais ser assim, passava uma hora ajoelhado sem sentir nada, mas eu queria mudança. Era eu colocando a lenha. Quando o Espírito Santo vier sobre você, a sua vida será mudada. Esta pessoa que eu digo a você, ela é mais real do que eu, mais real do que você. Se você tiver apenas uma experiência com ela, eu tenho certeza que totalmente a sua vida será mudada. De lá para cá, desde que eu tive um encontro, eu comecei a pregar. Desde que eu tive um encontro, eu comecei a trabalhar com libertação, com curas. Pessoas têm sido libertas, enfermidades saindo. Testemunhei grandes coisas através de Deus fez através de mim. Ele quer fazer isso através de você, mas você precisa ter um encontro com Ele. E agora, quando essa chama for acendida, você precisa continuar colocando lenha para queimar todos os dias o fogo que está queimando no seu coração agora. Talvez o desejo de conhecer esta pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Você precisa continuar colocando lenha todos os dias. E eu tenho certeza que aquele que se humilha diante ao Senhor, no tempo certo, o Senhor exaltará. Não ficará esquecido a tua oração, não ficará esquecido o dia que você veio ao culto e entregou o melhor ao Senhor, não ficará esquecido as lágrimas a qual você entregava em casa enquanto ninguém te via, não ficará esquecido um pouco aquilo que Deus te deu. Você tem sido fiel, Ele não esquecerá, Ele te lembrará naquele grande dia. Apocalipse capítulo 22, versículo 12: eis que cedo venho, e trago comigo a minha recompensa. A recompensa está com Ele. A recompensa está com Ele. Aquilo que você está fazendo agora, me entregando agora, eis que cedo Ele vem, e a recompensa está com Ele. E Ele dará a cada um segundo a sua obra. Toda a lenha que você colocar no altar não será esquecido. Eis que Ele está vendo, eis que Ele está vindo, eis que Ele está com a recompensa em suas mãos, e Ele irá te recompensar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como nós dissemos e repetimos aqui, o avivamento, ele traz vida em você, mas também traz vida a outros. Eis quando você tiver um encontro realmente com a pessoa do Espírito Santo, a sua casa vai começar a ser avivada. A palavra que você começará a testemunhar começará a libertar aqueles que estão dentro da sua casa. O testemunho a qual você carrega, a mudança da sua vida, a transformação daqueles que estão dentro da sua casa vão começar a ver, assim como olhava para o jovem Watson, algo diferente dele, há algo que está vivo dentro dele. As pessoas parecem que estão mortas no pecado, mas a vida dentro deste jovem, a vida do meu filho, talvez dentro da sua casa Deus quer avivar. Seja fiel no pouco, pregue a palavra, mantenha a luz acesa, seja testemunho dentro da tua casa, que Deus vai avivar a tua família. E agora, enquanto você vai sendo fiel à sua família, agora Deus vai começar a avivar a sua rua, porque aquele que é fiel no pouco, no muito Ele vai colocando. E
agora você vai começar a pregar na sua rua, vai começar a pregar no seu bairro, pessoas começarão a ser transformadas, na sua escola, pessoas começarão a ser transformadas, o avivamento vai começar a acontecer dentro da sua escola. Então foste fiel à escola, que era pouco, Deus te levará ao nível maior. Agora a sua cidade vai reconhecer o Deus que tu serves, a cidade vai reconhecer que ainda existe jovens profetas de Deus, ainda existe alguém que clama o nome do Senhor, aquele que invoca o nome do Senhor é salvo, e o avivamento está dentro dele. A sua cidade começa a ser avivada, a sua cidade começa a invocar o nome do Senhor, Lolé começa a invocar o nome do Senhor, e daqui a pouco Deus vê que você foi fiel na cidade, então Ele te colocará no patamar maior, então Ele te colocará para profetizar para a sua nação, da sua nação Ele te entregará, foste fiel no povo e profetizaste a nação, Deus te levará a ser profeta das nações. Mas o avivamento para acontecer nas nações, você começa a ser fiel no pouco hoje. Qual é o pouco? Começar a entregar lenha, ser testemunho, pregar a palavra dentro da sua casa, e tenho certeza que tudo aquilo que você entregar no altar do Senhor não será esquecido. É no momento que você tem pouca força para orar. E assim eu entrei no quarto com pouca força, com pouca esperança, angustiado no coração, mas era o pouco que tinha, era aquela oração. Entreguei o meu melhor, tudo que tinha. É assim aquela mulher entregando as 2 moedas que tinha, chamou a atenção de Jesus. Ela tinha pouco, mas enquanto você tem pouco, é o melhor momento para dar. Está chamando a atenção de Jesus. Se coloque sobre os seus pés agora. Eu quero finalizar orando juntamente com você.